Senhoras e senhores vereadores, eu quero trazer de volta esse tema aqui na tribuna em relação à policlínica, porque nós estamos falando aqui de cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, neurologia, dermatologia, reumatologia, angiologia, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, cirurgia torácica. Nós estamos falando de 12 especialidades. Nós estamos falando de uma cidade que é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina. E aí, vereadores e vereadores, o ex-governador de Santa Catarina, nosso saudoso Luiz Henrique, dizia que a gente não pode ser a quarta roda da carroça. Eu não sei se a gente acostumou, o vereador Adriano Pereira, a pensar pequeno, se realmente os políticos que têm gerido esse município tem um complexo de inferioridade ou realmente tem alguma coisa a mais além disso que seja obscuro, que a gente não saiba responder, mas eu não consigo realmente entender o porquê que essa cidade diz, não, eu não quero uma casa de parto que foi contemplada pelo PAC do governo do presidente Lula, que disse, a mulher ela tem que nascer e onde se dá a vida, e não onde tem a doença. A mulher tem que nascer numa maternidade. Eu quero saber também, senhoras e senhores, do porquê que a gente preferiu dizer que aqui, essa que é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, que nós não precisamos de unidade de pronto atendimento. Porque eu lembro que lá em 2012, senhoras e senhores, num debate ainda eleitoral, eles diziam, não, nós não precisamos, lá em 2012, eu não estou nem personalizando, senhoras e senhores, governos aqui. Eles falavam, nós não precisamos de UPA, vereadores e vereadores, porque essa cidade tem ambulatórios gerais, que inclusive iriam ficar até 24 horas, mas isso nunca ocorreu. Mas a gente sabe que a UPA ela tem uma característica diferenciada, porque ela é uma unidade de saúde estendida, e aliás, o AG é uma unidade de saúde estendida, e uma UPA é de pronto atendimento, onde tu tem a UTI, onde tu tem a urgência, onde tu tem a emergência. Vou conceder uma parte ao vereador Diego Nazato, se com autorização da presidente. Com autorização do vereador, concedida a palavra ao vereador Diego Nazato. Vereador, eu escuto muito esse papo de uma UPA, uma unidade de saúde, uma creche, e eu fiquei muito incomodado aqui agora, porque eu escuto isso há muitos anos, tá? E eu quero que o senhor não interprete mal o que eu vou falar aqui agora, mas é uma insanidade o governo federal ficar vinculando o orçamento dessa forma. É uma insanidade. Quem disse que por todo o Brasil é exatamente uma creche que é necessária e por aí vai ficar distribuindo creche? É política do governo federal sendo colocada à força para os municípios que ficam se constrangendo porque talvez em algum determinado município não seja uma creche o mais necessário naquele momento. Ou talvez não seja uma unidade de saúde mais necessária naquele momento. Mas o governo federal ele quer dizer que fez 55 policlínicas, 1 milhão de vagas para não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fica constrangendo os municípios. Eu acho que deveria começar a mudar esse tipo de política e perguntar se os municípios querem recurso para saber aplicar onde for mais necessário. E aqui não estou falando da policlínica de agora, é importante, com certeza seria muito lucrativo para o Blumenau, mas tem que parar de ficar vinculando o orçamento dos municípios e constranger os municípios. Também concedida a palavra ao vereador. Conceda uma parte ao vereador Flávio Linhares. Flavinho na sequência. Perfeita colocação do vereador Diego Nazato, também reiterando a colocação do vereador que antecedeu o senhor na tribuna, o vereador Almir. Essa questão de vinculação do PAC em relação a determinado item ou objeto sem a preocupação da manutenção desse objeto, desse serviço público, que é sim importante em todas as cidades, a gente não está negando isso, mas a despreocupação e a não vinculação de recursos que devam manter o serviço de qualidade sendo atendido lá na ponta para o cidadão, para o blumenauense, isso acaba tornando essa política, infelizmente, puramente e única eleitoreira, só para coleta de dados e números. Reitero aqui as falas dos vereadores que me antecederam, nesse sentido. A gente precisa de recursos para que nós, entendendo a nossa realidade local, saibamos aplicá-lo melhor. Não há nada melhor do que quem vive a realidade aqui para saber onde necessita mais. Obrigado, vereadores. Vereadora presidente, que hora está na mesa, 2 minutos e 13 segundos só para concluir.
2 minutos a mais para concluir. Obrigada. Eu gostaria só de esclarecer aos vereadores que nenhum gestor acorda de manhã e diz: olha, hoje eu vou dar uma UPA, hoje eu vou dar uma policlínica para tal cidade. Por isso que o nome do PAC é PAC Seleções. O município se inscreveu para receber essas políticas que são destinadas. A policlínica foi inscrita pelo município, a casa de parto foi inscrita pelo município, o centro de cultura foi inscrito pelo município, a unidade de saúde foi inscrita pelo município. Por que as políticas públicas e na gestão de política pública não se faz política pública por achismo, se faz política pública com dados, e é por isso que existem dados específicos para dizer que existem carências. Eu não quero acreditar que aqueles gestores que passaram no município simplesmente ignoraram tudo isso. Agora é evidente, é bem estranho que depois desistam da política pública. Agora eu ouço com muita humildade a fala dos vereadores, inclusive eu estive conversando com o vereador Diego em outra oportunidade, que falou recentemente em relação, por exemplo, às estruturas, né? Por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né? Porque nós estamos falando efetivamente da autoestima. A estrutura tem que ser melhorada, a política ela tem que ser qualificada. Agora, nunca no objetivo de extirpar a política, e sim de melhorar, de qualificar. Quando a gente fala que defende o SUS, a gente não fala que não há complexidades no SUS, mas a gente fala que o SUS precisa ser aperfeiçoado. Quando a gente fala que a gente precisa debater uma política de educação, professor Gilson, com qualidade, a gente não fala para acabar com a política de educação no nosso país, das diretrizes curriculares, mas sim para aperfeiçoar, e é por isso que eu venho aqui defender, porque nós estamos falando de pessoas que realmente precisam, e nesse caso, nós estamos falando principalmente daquilo que é o valor mais humano, que é a vida, e a policlínica garante a vida, e nós não podemos abrir mão disso.